Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui novamente reunidos, caminhando pelas Escrituras, buscando na palavra do Senhor orientação para o nosso dia a dia. Hoje, dia 1º de maio de 2025, nós vamos iniciar nesse instante, rogando ao Senhor sua graça e a sua misericórdia. Vamos orar? Deus bendito e santo, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio que a nós é dado de podermos meditar na tua palavra. Te pedimos que o Senhor agora, Senhor, abra o nosso entendimento, para que nesse momento, Pai, possamos compreender a Tua vontade. Nós te rogamos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos fazer a leitura no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículos de 1 a 12, nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achasse Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele: os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais do que 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém para lhes ser agradável pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o seu conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Nós sabemos realmente o que é justiça? Será que nós conhecemos realmente o que é justiça? Justiça, meus irmãos, pressupõe 2 fatores. Primeiro, leis justas. Depois, juízes justos. Juízes imparciais são tão importantes quanto leis justas. As leis podem ser injustas quando elas rompem a vontade do Senhor e, ao invés de punir o criminoso, elas penalizam as vítimas. Juízes injustos, eles podem se aproveitar até de leis justas e corromper o direito e corromper a verdade, distorcer os fatos e condenar o inocente e libertar o culpado. É difícil, meus irmãos, no mundo pecaminoso como nós vivemos, encontrar justiça real. A justiça está sempre corrompida, conduzida por homens pecadores com seus próprios interesses. E quando nós falamos com relação ao povo de Deus, em muitos aspectos, as leis e os homens, ao julgarem, julgam de forma errada, e o povo de Deus muitas vezes está nesse processo sendo condenado. O povo de Deus ser alvo de julgamentos falsos ou de julgamentos caluniosos não é novidade, meus irmãos. Nós precisamos entender que em meio à injustiça do mundo, a justiça de Deus prevalece. Que em meio à injustiça do mundo, os planos de Deus não podem ser frustrados. É justamente isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje, entre essa sagacidade da injustiça dos homens e a sabedoria do controle divino na condução dos fatos de acordo com seus planos.
O texto que nós acabamos de ler é uma continuação da prisão de Paulo. Paulo, voltando da sua terceira viagem missionária, foi preso em Jerusalém, quase o matam, mas com a graça do Senhor, Cláudio Lísias, o comandante, o salvou. Sabendo ele de um plano arquitetado para matar Paulo, enviou Paulo em segredo até a cidade de Cesareia, onde estava o centro de governança de toda aquela região. Encontra-se Paulo lá com Félix, o governador. Há então a oportunidade de Félix conceder a Paulo o livramento, mas ele não faz. Lá o texto nos disse que Félix tinha intenção de receber algum tipo de propina, talvez para soltar Paulo. Paulo não pagou essa propina, ficou 2 anos preso. Mas Félix era um homem, meus irmãos, mau e desorganizado, de forma que toda aquela região da Palestina virou um caos. E por conta disso ele mesmo foi deposto, foi retirado pelo imperador. É enviado então um novo governador para a região, um homem chamado Festo. A história agora vai se passar entre essa relação de Paulo com os judeus diante do imperador Festo. Enquanto, meus irmãos, vemos esse desenrolar aqui desde o primeiro instante da chegada de Festo, nessa mudança, nessa transição de governo que está acontecendo aqui na região da Palestina, nós já vimos ao mesmo tempo os homens se articulando para praticar o mal, mas nós vemos Deus ao mesmo tempo conduzindo todas as coisas para a sua glória, de acordo com a sua vontade. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje, entre essa injustiça dos homens e a justiça de Deus, entre essa capacidade humana de serem sagazes e injustos diante da sabedoria e do plano divino para todos nós. Primeiramente, meus irmãos, vejamos a sagacidade dos homens na prática da injustiça. Versículo 1 já começa dizendo que Festo tinha acabado de chegar. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu para Jerusalém. Tem algumas distinções entre Festo e Félix. Félix conhecia um pouco mais sobre as doutrinas da região, conhecia um pouco mais sobre o que se cria naquela região. Festo está chegando e Festo não conhece muito sobre esse assunto. Na verdade, são 2 governadores bem diferentes. Um veio de baixo para cima e por isso era tão ganancioso. O outro era nobre desde o início, ele já era filho de reis, então, consequentemente, ele já tinha um pouco mais de desdobramento político nesse sentido. Um, então, estava mais interessado em dinheiro, o outro tem mais um traquejo político, e ele pretende conhecer a região em que ele está trabalhando, e nada melhor do que ir diretamente para Jerusalém, para descobrir como funciona o sistema, como funciona a sociedade e como funcionam as leis, principalmente nessa reunião onde você tem leis judaicas e leis romanas, uma ao lado da outra. Ele quer conhecer como funciona o sistema judaico. Para isso ele vai para Jerusalém. Ele vai 3 dias depois que ele chegou, ele já estava lá em Jerusalém. O texto nos diz que assim que ele chega, versículo número 2, já é cercado pelos judeus. E aí nós vemos, meus irmãos, a sagacidade humana se apresentando primeiramente no desejo de vingança dos judeus e na forma como eles manipulam as coisas na tentativa de conseguir essa vingança. O texto diz que assim que Festo chegou em Jerusalém, os principais sacerdotes e maiorais dos judeus, versículo número 2, vão diretamente para ele e já começam a pressioná-lo. Veja, já se passaram 2 anos que Paulo está preso em Cesareia. São 2 anos preso, esperando um julgamento que não sai. Não saiu porque Félix simplesmente estava esperando uma propina. Mas Festo chegando agora, eles entendem que agora chegou a hora. Mas 2 anos aguardando a oportunidade de se vingarem de Paulo. E o texto é muito claro em mostrar que o que eles queriam na verdade era vingança. É tanto que eles propõem uma ideia para o governador que é bem sagaz. O texto nos diz que eles se apresentaram diante do governador, versículo 2, já apresentando queixa contra Paulo. Veja que eles não pensam em outra coisa. Eles podiam falar sobre um monte de assuntos com o Félix, com Festo, mas pelo contrário, eles já chegam de cara focando na queixa contra Paulo e fazem uma solicitação como favor, final do versículo 2, início do versículo 3, mostrando que eles têm um pedido para fazer. Lembre-se que Festo é um político e como político ele quer sempre estar bem com os grupos. Eles tentam manipular isso, eles estão tentando manipular Festo. Festo vai entender isso, mas eles estão tentando manipular. O governador está acabando de chegar, chegam então todas as autoridades
de Jerusalém estão como que trocando favores ali nesses atos políticos. E o que eles pedem? Que Paulo seja trazido para Jerusalém para ser julgado em Jerusalém. Duas coisas eles têm em mente. Primeiro, se Paulo sendo julgado em Jerusalém, é óbvio que Paulo vai ser condenado. Afinal de contas, mesmo que seja Festo que vá julgar, o conselho dos judeus vai ter muita força. Então, a pressão popular vai fazer com que Paulo seja condenado. Segundo, eles têm um outro plano, versículo número 3. Eles pedem que Paulo vá para Jerusalém, armando eles cilada para matarem na estrada. Esse era o segundo plano deles. Na verdade, eles já tinham planejado isso lá atrás. Eles tinham feito, inclusive, um voto sob anátema de não comer nem beber, até que Paulo fosse morto. Passaram-se 2 anos, eles ainda não conseguiram, porque Deus, de forma muito providente, fez com que esse plano chegasse aos ouvidos de Cláudio Lísias, e aí então Paulo fosse retirado para Cesareia. Nesse momento nós vemos que o plano ainda estava em voga, eles querem realmente matar. Qual é a ideia? De que Paulo, sendo transportado da região de Cesareia para Jerusalém, na metade do caminho, seja possível armar uma emboscada, não iriam se enviar tantos soldados assim, eles iriam então atacar o apóstolo Paulo. O plano ainda é o mesmo. Lembre-se que Cláudio Lísias sabia, Paulo sabia e que o governador Félix sabia. E ao que tudo indica, Festo também foi informado disso. Mas os judeus não sabiam que esse plano já tinha sido desbaratado, que as pessoas já sabiam sobre esse plano e que esse plano não ia funcionar. Mas era essa a intenção. 2 anos depois, eles ainda estão querendo matar o apóstolo Paulo por pura vingança. Eles não querem justiça, eles querem se vingar. Note que muitas vezes a busca pela justiça dos homens é na verdade uma busca por vingança e não na verdade por justiça. E nesse ponto eles mostram toda a sagacidade deles, tentando manipular o governador, numa tentativa de fazer com que o governador faça a vontade deles. O texto vai nos dizer, meus irmãos, que o governador não caiu na armadilha deles, porque tão sagaz quanto esses homens líderes de Jerusalém, o governador era igualmente sagaz. Como um político, ele sabia manipular as circunstâncias. Nesse sentido, agora, o governador ele tem uma outra intenção. Enquanto os judeus estão querendo vingança e usam de toda a sua sagacidade para a produção da injustiça, o governador está procurando apoio político e ele precisa se impor primeiramente e depois conseguir esse apoio. Primeiramente, ele precisa se impor, porque ele não pode abrir mão de suas diretrizes, porque do contrário, quem vai governar são os líderes de Jerusalém, ele vai ser o marionete. Por isso que ele se nega a trazer Paulo para Jerusalém. Versículo número 4 diz que Festo, porém, respondeu: Paulo se acha detido em Cesareia, eu vou para lá muito em breve, vou partir para lá. Se vocês quiserem, versículo 5, organizem alguns homens aí que sejam habilitados, desçam comigo até Cesareia, vão lá, acusem-no de qualquer crime, do jeito que vocês acham que ele é culpado, e vai dar tudo certo e vocês vão conseguir o julgamento lá. Ele está dizendo, eu não vou trazer o julgamento para Jerusalém. O que ele está fazendo, na verdade, ele notou que os líderes estão tentando manipulá-lo. E que se de alguma forma ele trouxer Paulo para Jerusalém, ele vai ser vítima. O governador vai se tornar manipulado, um mero joguete na mão desses homens, eles vão matar Paulo. Então ele não se rebaixa no primeiro momento. Ele diz, vão para Cesareia e eu vou dar um julgamento lá. Lá é a casa do governador. Vejam com que audácia desses judeus. Tentar tirar o governador da casa deles e transportar para Jerusalém para que a justiça fosse feita em Jerusalém. E aí o governador entendeu que essa transição, essa mudança de lugar do poder não era uma coisa boa. Pelo menos naquele instante não. Ele precisava se impor sobre esses homens. Mas ele é um político, meus irmãos. E o texto nos diz que, mesmo que naquele primeiro momento ele tivesse negado, nós vamos ver ele propondo para Paulo uma outra coisa. Nós vamos ver lá aqui na frente, versículo de número 9, o texto diz assim: então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Veja que uma vez que estava confuso, estava complicado a situação do juízo ali em Cesareia, ele já muda a estratégia.
ele quer apoio dos judeus. O texto diz que ele então quer apoio político. Então o julgamento não seria um julgamento moral, ético, dentro da lei, seria um julgamento político. E por causa da política, ele está disposto a sacrificar Paulo em nome de um apoio político por parte dos judeus. Isso vai significar muita coisa. Ele não vai conseguir muita coisa com essa politicagem toda. 2 anos depois, ele inclusive vai estar morto na própria região ali de Jerusalém. Mas veja que ele está tentando apoio político. Os homens são sagazes. Eles ou têm interesse na injustiça por causa de desejo de vingança ou por causa de poder. A injustiça se aplica, meus irmãos, justamente quando essas duas coisas estão lá. Quando existe desejo de vingança e quando existe interesses políticos e partidários e de poder. Os homens usam toda a sua esperteza, toda a sua inteligência para a produção de injustiça. Mas mesmo, meus irmãos, que eles estejam tentando tudo isso contra o povo de Deus, nós vemos o Senhor conduzindo todos os eventos para que as coisas aconteçam do jeito que Ele bem entende. O Salmo de número 37, os versículos de número 12 e 13, vai nos dizer: trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Recear dele o Senhor, pois vê está se aproximando o seu dia. Mesmo que os ímpios tramem, planejem se levantar contra o povo de Deus, Deus está rindo disso tudo, porque Deus tem exatamente a perspectiva do que vai fazer no futuro. Isso não impede que os homens, meus irmãos, busquem vingança, busquem poder por meio da prática da injustiça, pela sua esperteza. Mas o Senhor está conduzindo todas as coisas. Isso nos leva a pensar se nós estamos confiando nos homens, se nós estamos confiando nos homens para a prática da justiça. Os homens não são capazes de praticar injustiça justamente por causa dessa sagacidade que eles herdaram da serpente. Nesse ponto, eles sempre vão buscar vingança e interesses próprios, política, sempre nessa perspectiva. Mas o texto diz que o Senhor tem outros planos aqui, a partir do versículo de número 6. O texto nos diz que ele voltou, demorou mais ou menos uns 8 ou 10 dias, Lucas não precisa de forma correta. Eles voltam para Cesareia, e já no dia seguinte o texto nos diz que o Festo já organizou o tribunal, já trouxe Paulo para o meio, e aí, meus irmãos, começa um julgamento que é uma loucura. O texto nos diz, versículo número 7, que assim que Paulo é trazido para o salão, ele é rodeado por todos os seus acusadores. Veja a situação, Paulo sozinho, o governador lá na frente, e aquela multidão ao redor de Paulo o acusando. Quais são as acusações? As mesmas. No capítulo 24, nós vimos os judeus vindo acusar Paulo diante de Festo, e trazendo consigo, inclusive, um acusador chamado Tértulo, e que fez uma péssima acusação, mas tinha alguns alvos em vista. Primeiro, condenar Paulo porque quebrou a lei, condenar Paulo porque profanou o templo, e condenar Paulo principalmente porque Paulo estava provocando a confusão dentro da cidade. Pelas duas primeiras ele podia ser condenado à morte pela lei judaica. Pela última, Paulo podia ser condenado pela morte romana. Paulo está agora num status muito melhor do que estava antes, porque desde Cláudio Lísias todos sabem que Paulo é romano e que Paulo tem alguns direitos aí. Mas as acusações são bem graves. Mas o texto faz questão de dizer que mesmo que eles estivessem acusando, eles não tinham como provar. Não tinham como provar porque as próprias testemunhas que tinham acusado Paulo lá eram judeus vindo da Ásia. Eles já tinham ido embora, não estavam aqui. Faz 2 anos que isso aconteceu. Eles não têm como provar que Paulo fez essas coisas. Não tem como provar que Paulo profanou o templo. Não tem como provar que Paulo está pregando contra a lei. Nem tem como provar que Paulo esteja fazendo confusão na cidade. E é justamente isso que Paulo faz. Versículo número 8 diz que Paulo estava defendendo-se. Não é uma única defesa. O texto vai trazer basicamente uma fala só de Paulo. O que tudo indica, Paulo falou do mesmo jeito que falou quando foi lá no julgamento de Félix, se defendendo de cada um dos pontos. É tanto que a expressão aqui é que ele ia se defendendo. Então era um ato contínuo. Paulo estava se defendendo à medida que eles iam acusando a Paulo. E Paulo simplesmente se defende nos mesmos termos. Nenhum pecado cometi contra a lei, ou contra a lei dos judeus, ou contra o templo, nem contra César. Está vendo? As 3 acusações, Paulo aqui está se defendendo. Paulo não usou só essa frase. Paulo provavelmente fez um discurso grande e que Lucas está aqui resumindo. Diante da proposta de Festo de levar Paulo para Jerusalém,
Aí, meus irmãos, entra agora a sabedoria de Deus conduzindo todas as coisas para o plano do Senhor. Porque diante desse julgamento falso, fajuto que está sendo realizado aqui, com acusações sem provas, com um juiz que está tendencioso a condenar Paulo por uma questão política, Deus dá sabedoria a Paulo para lidar com todas essas circunstâncias. Porque, primeiramente, Deus deu sabedoria a Paulo para se defender. E Paulo mostrou muito claramente que não era culpado. Mas agora acontece que tem um segundo problema aqui. Acontece que agora Paulo está correndo risco, porque uma vez que Festo propôs levar Paulo para Jerusalém, Paulo sabe que, primeiro, se ele for levado para Jerusalém, o julgamento lá não vai ser justo, porque Festo vai estar rodeado dos judeus e a pressão popular vai fazer com que ele o condene. Segundo, Paulo pode ser assassinado no meio do caminho, que nós já sabemos que é essa a ideia dos judeus, que já foi dito aqui no versículo de número 3. Paulo, então, meus irmãos, com toda a sabedoria do Senhor, vai desmontar essa estrutura de uma forma muito interessante. Primeiro, Paulo vai defender a sua própria causa, apresentar-se diante do próprio juizado, acusar o próprio Festo e encontrar uma saída que ninguém vai conseguir mais modificar. Veja como é que funciona o versículo de número 10. Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César. Paulo diz: não faz diferença se César me julga aqui ou se me julga em Jerusalém. Qual o problema de ser julgado agora? Eu já estou perante o tribunal de César. Ele está dizendo que já está diante de alguém que tem experiência e que tem autoridade para julgar. Não precisava de mais nada. Paulo diz: eu já estou na frente do tribunal de César, que convém que eu seja julgado agora. Paulo não quer protelar o julgamento, está vendo? Paulo quer que o julgamento acabe. Ele diz: olha, é muito simples. Se eu fiz o certo, me soltem. Se eu fiz o errado, me punam. Ele diz isso, versículos 10 e 11. Nenhum agravo pratiquei contra judeus, como tu muito bem sabes. Em segundo lugar, ele diz: caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Note que Paulo já começa dizendo: a minha inocência é conhecida por você. Vejam, o próprio Félix já tinha dito que Paulo era inocente. Ele já sabia que Paulo era inocente. Não ficava difícil provar, porque estava na cara. E ele já não estava solto, primeiro, porque Félix queria dinheiro e porque Festo quer apoio político. Então, não é por falta de provas de inocência. Mas Paulo diz: se eu for condenado, se eu cometer algum mal, algum crime, que eu seja punido com a morte. Se for para morrer, eu estou tranquilo. Nota que Paulo não combate a pena de morte. Paulo entende que a pena de morte era válida por causa das leis. Ele está disposto, então, ele está dizendo, está disposto a cumprir a lei. Se ele for condenado de forma justa, ele diz: eu estou pronto para cumprir a lei. Mas pelo contrário, versículo número 11. Agora vem uma acusação contra Festo. Mas pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam. Ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me. Isso aqui é uma acusação direta contra Festo. Ele está dizendo: se o que estão dizendo contra mim é mentira, se estão dizendo é verdade, que eu seja condenado e morto logo. Pronto, resolvido o problema. Estou pronto para isso. Mas se eles não conseguem provar, e a única forma que eles estão tendo de me julgar e eu ser condenado é porque alguém quer agradar a eles, isso não vou aceitar. Paulo diz isso com todas as letras. Ele diz: se é para entregar para esses homens e eu ser morto, para agradá-los, não vou aceitar. Vejam a sabedoria de Deus agora. Ele diz: apelo para César. Apelo para César. Todo cidadão romano tinha direito de apelar para César. Todo cidadão romano tinha direito de ser julgado pelo próprio imperador. Isso era uma coisa terrível para o governador. No caso aqui, Festo está em maus bocados. Motivo? Festo vai ter que enviar Paulo para César. Ele não pode negar. Uma vez que Paulo pediu que fosse julgado por César, o governador não pode mais fazer nada. Ele vai inclusive dizer mais na frente, dizendo: eu sei que Paulo é inocente, mas não pode sequer soltar Paulo mais. Não, porque ele não pode mais julgar, ele não pode mais dar veredito, então ele não pode mais nem soltar Paulo. Só César pode soltar ou condenar Paulo. No momento que Paulo apela para César, que era direito dele, era o direito romano de ser julgado por César,
o Festo ficou totalmente sem força. Ele não tem mais poder nenhum sobre Paulo. Ele não pode mais continuar o julgamento. É tanto que ele consulta o conselho, versículo número 12. Falando com o conselho, ele quer saber o que é que faz agora. Porque, segunda coisa que aconteceu, Félix vai estar desmoralizado diante do governador. Porque quando chegar um caso como esse, aliás, diante do imperador, quando chegar um caso diante de César, no caso aqui, o César era Nero. Nero era o imperador. Gente, e nós conhecemos a história de Nero. Nero era um homem bruto, agressivo, ignorante, louco. Chega diante de Nero uma acusação como essa, que tem Festo que não sabe resolver um negócio desse? Estava na cara. E era impossível que os judeus conseguissem algum tipo de influência diante do imperador. O imperador não teme a ninguém, então o imperador não precisa de apoio dos judeus, como Festo precisava. Festo ficou em maus lençóis. Festo agora foi ser desmascarado diante do imperador, porque ele não teve poder, força para governar de forma adequada e conduzir um julgamento que deveria ser relativamente simples, porque ele queria apoio político. Deus deu sabedoria, meus irmãos, de forma que Paulo afirma sua inocência e o Senhor providenciou uma saída maravilhosa. Paulo agora recorre a César. E o que acontece no versículo 12 é que Festo, consultando o seu conselho, ele não pode ter outra saída a não ser concordar com Paulo e diz: para César você apelou, para César você vai. Ele não tem mais saída, ele tem que mandar Paulo para César. Mas veja como o Senhor Deus tem planos incríveis. Paulo atesta a sua inocência, Paulo não está sendo julgado por um crime que ele cometeu. Paulo se defende diante desses homens, mas é interessante ver como o Senhor providenciou uma saída, uma lei que tinha sido promulgada muitos anos antes, uma lei que estava lá, queria garantir o plano do Senhor para que Paulo fosse levado para Roma. Porque no capítulo anterior, o próprio Cristo apareceu para Paulo dizendo que Paulo não iria morrer e que Paulo iria ser enviado para Roma. E Deus providenciou a maneira de Paulo ser enviado para Roma, porque é o Estado agora, é o Império que vai ter que pagar as passagens e levar Paulo em segurança e garantir que Paulo chegue em segurança lá em Roma. É o Império que vai levar Paulo. Paulo não vai ir sozinho, Paulo vai acompanhado de um grupo, Paulo vai acompanhado de soldados, vai sendo guardado até lá. Deus está providenciando tudo. Atos 23, capítulo 23, versículo 11, Deus disse: você vai para Roma, e é exatamente isso que acontece aqui. Em Provérbios capítulo 19, meus irmãos, versículo de número 21, Salomão diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Os homens podem tramar, meus irmãos, com toda a sua sagacidade, buscando a injustiça. Mas a justiça de Deus se consolida diante da sua sabedoria. O Senhor conduz todas as coisas e ele sim é quem pratica a verdadeira justiça. Deus tinha um plano na vida de Paulo e esse plano iria se concretizar aqui. E Deus usou da própria sagacidade dos homens para passar a perna neles e cumprir o seu plano, cumprir o seu projeto. Esse texto, meus irmãos, nos ensina algumas lições. A primeira lição é: os homens com suas justiças falham, por mais espertos que eles pareçam. Os homens, meus irmãos, não conseguem praticar a justiça porque têm intenções erradas em seus corações. Eles promulgam leis más e colocam homens maus para julgar. A justiça se corrompe diante da própria natureza corrompida do homem por causa do pecado. O pecado, meus irmãos, induz os homens a serem espertos e tramarem, mas no final das contas, meus irmãos, a justiça deles falha e falha com muita naturalidade. Eu sei que há um ditado que diz que a justiça tarda, mas não falha, mas tardar já é falhar e ela finda falhando de novo depois. Nós vivemos num país de injustiça, mas não só num país de injustiça, num mundo de injustiça, porque os homens são maus, porque os homens não conseguem fazer a justiça de forma adequada, porque tem interesses demais por trás. Sejam interesses de vinganças, sejam interesses políticos, como é o caso aqui, mas eles têm sempre os seus próprios interesses por poder, por ganância e assim por diante. A justiça dos homens, meus irmãos, ela é completamente falha, ela não pode ser a base da nossa confiança.
E é justamente essa segunda lição que o texto nos dá. Por ser uma justiça falha, nós não podemos colocar nela a nossa confiança. Nós não podemos confiar nos homens, meus irmãos. Paulo não está confiando em César, Paulo está confiando no Senhor. Ele sabe que o Senhor está abrindo um caminho. Ele confia em Deus, não nos homens. Ele não confiou em Festo, de que Festo iria trazer um bom julgamento, fosse aqui em Cesareia ou fosse lá em Jerusalém. Ele não confiou em Félix, ele não confiou nos homens, ele não confiou em Cláudio Lísias, ele confiou em Deus. Nesse ponto, meus irmãos, nós não confiamos nos homens. Nós não colocamos nossa esperança nos homens. Colocar nossa esperança na justiça feita pelos homens, meus irmãos, é o pior lugar onde você pode colocar. Se você espera que vai aparecer um presidente, um congresso, um Supremo Tribunal Federal, que vai trazer justiça na sua vida, na vida do povo, você está completamente equivocado. São pecadores, são homens ímpios, eles corrompem o juízo, corrompem o direito, eles estão lá para praticar os seus próprios interesses. Nós não confiamos nos homens, não interessa quem esteja lá, não interessa se quem está governando é um crente, quem é, nós não confiamos nos homens para trazer a justiça. Nós confiamos num Deus que vem, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Nós confiamos num Deus que julga gloriosamente, que julga retamente, poderosamente, de quem ninguém vai se livrar. E essa é a terceira e última lição que nós tiramos do texto, meus irmãos. Nós temos que confiar plenamente em Cristo, que irá julgar e conduzir todas as coisas. O Senhor nos mostrou aqui toda a sua sabedoria em conduzir todos os seus planos. O Senhor nos mostra, meus queridos, que mesmo que a história esteja um pouco torta, em meio a sofrimentos e prisões, em meio a acusações e juízos temerários, o Senhor está conduzindo tudo. O Senhor está levando tudo para a sua própria vontade. Não importa se é pela mão de Lísias, pela mão de Félix ou pela mão de Festo. Não importa, Deus está levando Paulo para Roma. O plano dele vai se concretizar. Deus será glorificado no final. E se nós queremos justiça, nós entregamos nas mãos daquele que julga retamente. Só Deus é o juiz perfeito. Aprenda a entregar suas causas nas mãos do Senhor. Aprenda a colocar os seus problemas nas mãos do Senhor, porque Ele é quem julga retamente, Ele é quem conduz todas as coisas retamente. Os homens não conseguem produzir justiça. Eles produzem leis más e colocam juízes maus. O coração corrupto dos homens produz injustiça. Deus produz justiça verdadeira, porque Ele é quem conduz todos os eventos para a sua glória e julgará o mundo de forma completa. O texto nos mostra, meus irmãos, que nós temos confiança em Deus, não confiança nos homens. Que Deus nos ajude nesse sentido. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por nos mostrar hoje que diante das perspectivas de justiça dos homens, nós não confiamos nos homens. Que os homens só sabem produzir injustiça e maldade. Que os seus corações são maus e que nós não podemos colocar nesse lugar a nossa esperança. Ajuda-nos, ó Senhor, temos esperança somente no Senhor, que é pleno juiz, no Senhor que é pleno soberano. Ajuda-nos a colocar o nosso coração naquele que conduz todas as coisas com mão de ferro, que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ajuda-nos, ó Senhor, a confiarmos em Ti. E sabemos que mesmo que as coisas ao nosso redor andem meio tortas, o Senhor tem um plano e nada vai fugir desse seu projeto. O Senhor vai conduzir todas as coisas para a sua glória. Ajuda-nos a descansar, Senhor, na justiça que vem do Senhor. Sabendo que os homens, mesmo não produzindo justiça, o Senhor vai produzir justiça perfeita. E que o nosso coração descanse nessa justiça que o Senhor há de providenciar. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos isso. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado por estar sempre conosco aqui toda quinta-feira. Não se esqueça, se você está passando por aqui e ainda não é inscrito, se inscreve em nosso canal. Não se esqueça de comentar, de curtir e de compartilhar os nossos vídeos. Assim outras pessoas vão ficar sabendo e conhecendo um pouco mais da palavra do Senhor. Caso você deseje, temos playlists aqui com vários livros da Bíblia sendo estudados, com várias pregações. Você pode meditar na palavra em livros inteiros, acompanhados por nós. Vamos pegar em nossa mão, vamos estudar a palavra. Aqueles que estão aqui em Recife, não se esqueçam, domingo de manhã, 9h30 da manhã, nós temos culto, seguido escola dominical, 6 horas da noite. Se Deus assim nos permitir, teremos culto com Santa Ceia. Você é nosso convidado. Nós ficamos por aqui, voltamos próxima quinta-feira, se Deus quiser, caminhando pelas Escrituras. Até lá, tchau, tchau.